senhor Valério, diretor regional de saúde de Varginha. Senhor João Augusto, diretor e funcionário da Regional de Varginha. Doutor Júlio Sanderson, companheiro de nota. Doutor Maurício Ferreira Maciel. Irmã Amélia, diretora do Hospital Dr. Cândido Junqueira. Vereadora Lelete, para representar a Câmara Municipal de Cruzilha. Dando início à Conferência Municipal de Saúde, com a palavra o senhor prefeito, Dr. Domingos Valorbeja de Souza. Senhores componentes da mesa, senhores visitantes, minhas senhoras, meus amigos, lamentando muito a situação em que se encontra a saúde no Brasil, a situação em que se encontra, em consequência das dificuldades da União, do Estado e dos municípios, a nossa Prefeitura, apesar de todas essas dificuldades, mas contamos sempre com a proteção divina, com o trabalho de nossa equipe, que tem feito todo o esforço para que as nossas ações sejam direcionadas tão só e exclusivamente em benefício do nosso povo, de um modo muito especial da nossa saúde. O senhor secretário de Saúde, Dr. Antônio José, e sua equipe houveram por bem, cumprindo um cronograma e uma etapa, estabelecer hoje a primeira Conferência Municipal de Saúde, durante a qual serão discutidos e aprovados vários temas e escolhido o Conselho Municipal de Saúde, através do qual a comunidade se fará presente em todas as ações de saúde do nosso município. Eu, como prefeito municipal, declaro aberto essa primeira Conferência Municipal de Saúde de Cruzilha, agradecendo a presença honrosa dos que estão aqui na mesa, dos que ainda virão e dos presentes a esta reunião. Muito obrigado. Dando continuidade à nossa conferência, já iniciaremos com as palestras. Inicialmente, o professor João Augusto de Carvalho, da DRS de Varginha, falará para nós sobre o Sistema Único de Saúde, visão geral. Bom dia para todos. É com muito prazer que eu estou aqui participando deste evento, que para mim
é de muita importância para que a saúde seja de fato organizada dentro do município, de acordo com as propostas constitucionais ou legais. Quando nós falamos em saúde, o trabalho que a gente está desenvolvendo é justamente para a gente dar à saúde a sua verdadeira definição. Porque todas as vezes que a gente fala em saúde, a gente não pensa na verdadeira definição da saúde. A gente pensa na doença. Então, quando se fala em saúde, a gente não pensa numa pessoa que goze, de um completo bem-estar físico, social, mental, espiritual. A gente pensa numa pessoa numa maca ou num leito de dor, uma pessoa sentindo dor. Então, o nosso trabalho é justamente mudar essa definição que foi implantada, que é assim, praticamente os meios de comunicação, quando falam de saúde, eles apresentam o hospital, a maca, a cama, o leito, nunca falam em saúde apresentando uma pessoa assim, expandindo de fato saúde, uma pessoa satisfeita, alegre. Então a nossa função é essa, colocar a saúde na sua verdadeira definição. Também quando a gente fala em saúde, é impossível a gente falar de saúde se a gente não pensar em discutir, discutir saúde é impossível a gente fazer isso sem ver a correlação com as condições gerais de vida de um povo. Então é claro que na medida em que nós batalhamos para melhorar a situação de vida, consequentemente nós estamos trabalhando para melhorar a saúde da população. O que parece que não entra na cabeça dos nossos governos maiores, que estão lá em cima, é esta de que eles deveriam pensar em melhorar essas condições de vida, de tal maneira que, melhorando essas condições de vida, a gente pudéssemos ter, de fato, essa vivência plena do ser humano, forte, gozando de saúde. Para isso, nós vamos ter ali, precisamos de tudo aquilo que está dentro deste mapa, solidariedade, fraternidade, democracia, cidadania, livre pensar. Quer dizer, o cidadão tem que gozar de tudo isso para ele ter saúde. Emprego pleno, quando fala emprego pleno, é justamente essa garantia da pessoa trabalhar e ter o seu sustento, salários justos através deste trabalho. Salário que dê para, de fato, ele manter a sua família, conservar a sua família dentro daqueles padrões, os filhos crescendo com essa segurança. Casa, comida, vestuário, educação, transporte, lazer. Tudo isso são condições necessárias para que a pessoa tenha saúde. Nós temos três realidades que nós não podemos negar, que é nascer. Nós que estamos aqui agora, não podemos negar que um dia nós nascemos, que estamos vivendo e que um dia nós vamos morrer. Talvez a deturpação de tudo isso é que nós não aceitamos isso assim, principalmente o morrer, nós não aceitamos naturalmente. A pessoa que nasce e vive, ele se apega tanto à vida que ele não aceita a morte, como sendo uma realidade clara, definida. Então, são três realidades que nós não podemos de maneira alguma negar. Então, se nós não podemos negar isso, o que nós temos então que batalhar? Qual é o nosso esforço? É justamente esse, da gente
essas três necessidades, né, que são três necessidades, nascer, viver e morrer, geram essas três necessidades, que é nascer com qualidade, né, viver com qualidade e morrer com qualidade. Aí está a vida plena do ser humano. Quando nós falamos em saúde, é a vida com qualidade, né? E o morrer com qualidade, né, é importante a gente também viver essa realidade da morte, porque nós vemos, se a gente for olhar a Bíblia, São Paulo nos dá um exemplo assim, bem claro, de como que a gente morre com qualidade, com dignidade, né? Quando chegou no final da vida dele, o que ele disse? Combati o bom combate, guardei a fé, terminei a minha carreira, agora me resta receber o prêmio, né, que o Senhor, né, preparou para mim. Então a morte, ela não é um castigo, mas a morte, ela é um prêmio para a pessoa que viveu com qualidade, para a pessoa que soube usar da sua vida. É o que a gente às vezes não aceita, né? A morte. Então o que acontece? Nós deturpamos tudo, prejudicamos tudo, enquanto não aceitamos essa realidade que é morrer, né? E morrer com dignidade, com qualidade. Se nós valorizarmos a nossa vida dentro desses padrões, né, da vida, de nascer, viver e morrer naturalmente, como uma coisa natural, né, considerando as três realidades, consequentemente nós vamos ter que lutar para que essa vida com qualidade, o nascer com qualidade e viver com qualidade, né, seja de fato organizado, preparado, direcionado. Então nós vemos que todo esse trabalho nosso de organizar a saúde, né, a área de saúde, que é um trabalho constante, né, difícil, né, quem trabalha nisso há muitos anos, sente que é difícil trabalhar na organização dessa área. Nós temos que nos organizar. E Minas Gerais tem dado exemplo disso na organização do sistema público de saúde, que é um sistema questionado justamente porque saúde, né, a transformar uma doença num negócio que rende, né, que dá lucro, que provoca aumento de capital. Então, se nós fazemos isso, é claro que o dia que nós lutarmos de tal maneira, né, de acabar com as doenças, então isso vai prejudicar muita gente que vive justamente querendo que a doença continue rendendo, né, que a doença continue assim, produzindo lucro para determinados grupos de pessoas. Então a saúde pública, ela tem que ser organizada. E nós vemos aqui uma coisa bem rápida, vou passar para vocês, que Minas Gerais tem lidado com isso, né? A partir de 1970 que a gente tem assim, dados mais concretos de organização, nós vemos ali, né, que assim a gente estudando a saúde, né, a partir de 1970, eu via que nós tínhamos diversos modelos assistencial, modelos de atendimento à população, diversos, né? Existe uma cidade aqui em Minas que numa praça tinha diversos tipos de atendimento do setor público, quer dizer, tinha um posto do Estado, um posto de atendimento em INAMPS, um posto de atendimento rural e etc, dentro de uma praça. Então a pessoa chegava e ia fazendo meia sacra, né, nesse posto, quer dizer, na verdade chegava no final, ela não era atendida direito e depois voltava dali uma semana. Então, diversos modelos. Nós tínhamos saúde preventiva, era a saúde pública, né? E tinha a saúde curativa, assistência médica, né, que aos poucos foi assumido pelo modelo previdenciário, essa parte curativa. E aí que nós começamos a errar. Por quê? A Previdência tinha dinheiro para justamente custear o setor curativo. E o Estado não tinha muito dinheiro para custear a prevenção. E aí então que nós temos a situação de hoje, quer dizer,
o curativo, né, é um saco sem fundo, né, na linguagem popular. Quer dizer, não há dinheiro que chegue. Por isso que o ministro disse há poucos dias que se multiplicar por 3 as verbas da saúde, isso não vai resolver nada, porque isso desaparece. Porque nós só estamos curando, gastando dinheiro como curativo, né? Em 1970, né, até 1970 era essa situação. Em 1970, aí começou a crise financeira e econômica, aí então os técnicos começaram a estudar uma maneira de como resolver o problema da saúde, já que todo aquele dinheiro que nós repassaram nos hospitais, os profissionais de saúde que viveram uma época assim, com bastante dinheiro, esse dinheiro estava acabando. Então, essa crise financeira é que começou então, a forçar a mudança de modelo. Em Minas Gerais, nós começamos diversas experiências, né? Foi justamente um palco de experiência. No norte de Minas começou um trabalho integrado. Quem já trabalha na saúde, eu lembro de quando nós fazíamos reunião, assim, nesse sentido de integrar essas entidades que prestavam serviço de saúde dinâmicos, prefeitura, estado, fazer um trabalho integrado. E o norte de Minas trabalhou muito isso, depois isso foi sendo espalhado assim para toda Minas Gerais. Nós podemos citar assim o PIAS, que é o Programa de Interiorização das Ações de Saúde, atuou muito. Inclusive aqui em Brasília tem posto, o Centro de Saúde de Brasília foi construído com recursos do PIAS, na época em que a gente começou a construir o posto de saúde. Era financiado pelo INAMPS, o INAMPS repassava dinheiro para construir esse centro de saúde que tem no alto, ele foi construído com recursos do PIAS. Na década de 80, nós tivemos uma proposta muito importante de saúde, que foi o prévio de saúde, mas ela era tão importante, tão assim, socializante da saúde, que foi engavetado justamente por causa dos grupos que se beneficiavam com os repasses do INAMPS. Então, nessa época eu fazia curso de saúde pública em Belo Horizonte, a gente estudou muito o prévio de saúde. Seria já o começo de organização, mas imediatamente a gente sentiu que o nosso estudo logo foi esse prévio de saúde, esse projeto foi engavetado. Por quê? Porque os grupos econômicos, todos dos hospitais, dessas empresas que se beneficiam com a saúde, achou que aquilo ali não seria bom para eles. Então a força maior sempre vence. Aí nós tivemos depois esse plano, o CONAS, que nós tivemos o plano PAIS, que era o Programa de Ações Integradas de Saúde, que depois se transformou em AIS, Ações Integradas de Saúde. Aqui em Brasília, nós estivemos trabalhando na implantação das AIS, em 1985, nós formamos aqui a CIMES, que é a comissão que coordenava as AIS, comissão integrada. Era a Prefeitura, o Estado e o INAMPS trabalhando de maneira integrada. Depois nós tivemos, na década de 80 também, a estatualização do INAMPS, que foi o SUDES, o Estado assumindo toda a estrutura do INAMPS na década de 80. E em 1988, nós tivemos a nossa Constituição, e nela nós tivemos a criação do Sistema Único de Saúde da Constituição. Então, a partir de 1988 até 1990, tudo ficou no festejo da Constituição, não aconteceu nada com relação ao SUS. A partir de 90, a partir de setembro de 90, é que nós tivemos a Lei Orgânica de Saúde, que veio justamente regulamentar aquilo que está na Constituição. Então, em setembro de 1980 foi que o presidente assinou a Lei Orgânica. E depois nós vamos passar, assim, mais ou menos por alto, essa Lei Orgânica. Então, nós temos aí Sistema Único de Saúde, que todo mundo falou assim, a imprensa, por exemplo, diz assim, no
etc. e tal, a pessoa fica às vezes, o que é isso, SUS, né? SUS, Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é a proposta do Sistema Nacional de Saúde. Único porque ele acaba com o que eu disse no começo, que é a função de entidades atendendo e recebendo recurso, né, consumindo recurso e não atendendo ninguém. Né? Então ele acaba com isso. Quer dizer, não existe mais, existe apenas uma entidade única que recebe o recurso, né, e esse recurso é gerenciado pelo Conselho Municipal de Saúde, pelo gestor municipal, juntamente com o Conselho Municipal de Saúde. Então, por que o sistema? Sistema, porque está ali um conjunto de unidades, de serviços, de ações, né, que estão assim, organizadas, visando um fim comum, né, integrando as atividades, notem bem as atividades do SUS, de promoção, proteção e recuperação de saúde. Notem bem, promoção, prevenção. Né? Então é muito importante isso. A recuperação de saúde, ela entra porque o nosso povo está doente. Né? Então o sistema público tem que investir na recuperação de saúde, tem que recuperar. Né? Mas quando eu falei aqui a respeito de morte com dignidade, eu estou dizendo justamente, mostrando para vocês que nós estamos gastando muito mais dinheiro na recuperação do que na promoção. Né? O Dr. Valério vai falar a respeito do financiamento, ele vai mostrar isso, que na parte de prevenção nós empregamos muito pouco, né? Justamente porque a recuperação, o povo doente, e o povo, e essa mentalidade da gente, né, querer gastar dinheiro, né, sem recuperar a saúde, isso que nós estamos gastando muito. Né? O que se gasta com CTI, né, com essas doenças que não tem jeito mais de recuperar, é muito dinheiro que se gasta nisso. Né? Então nós temos que tentar organizar isso. Sistema único porque é a mesma doutrina. Né? O que eu estou dizendo aqui, no Brasil todo se prega essa mesma doutrina, nos mesmos princípios organizativos, né? E o que é importante, mando único nas 3 esferas de poder, quer dizer, quem é o responsável pela saúde do Brasil? É o ministro da saúde. Quem é o responsável pela saúde aqui em Minas Gerais? É o secretário de saúde. E quem é o responsável de saúde aqui em Brasília? É o gestor municipal de saúde. Né? É ele que é o responsável, a saúde está nas mãos dele. E sistema único de saúde, quer dizer, daquele verdadeiro sentido de saúde, não de preocupação só com a doença, mas priorizando a prevenção, o bem-estar, a vida longa, né, saudável, etc. Agora, Sistema Único de Saúde, o que é? É uma proposta de organização do serviço de saúde. É uma proposta de mudança desse modelo curativo para um modelo preventivo. O modelo que nós vamos aplicar o recurso na prevenção. Quer dizer, o importante vai ser prevenir. Né? O curar vai existir porque, infelizmente, né, nós temos a doença aí, né, que atrapalha, né, tira o nosso sossego. Então, é uma proposta de mudança de modelo. Nós temos que mudar esse modelo. Nós não podemos ter essas doenças, né? Nós estamos numa situação tão ruim, o prefeito disse aí, na saúde, que as doenças que já não existiam estão voltando, né? Sarampo, gente, né? Que é uma doença imunizável, está aí nos ameaçando, e etc. Vamos falar de todas essas doenças aí antigas, né? Não vamos estar, inclusive vai aparecer varíola aí de novo, né? Coisa terrível, né? Por quê? Não se gasta dinheiro com prevenção, só no curativo, né? Só na cura. Nós só atingimos, nos preocupamos com o efeito. Não atacamos a causa, não gastamos dinheiro com a causa das doenças. Tudo isso, né, com participação ativa e atuante de todos
de toda a população. Isso aqui é sistema único, é toda a população participando. Gestores, trabalhadores da saúde, prestadores, população organizada, todo mundo participando da implantação desse sistema. O que não é sistema único de saúde? O que não é? Não é o SUS. O SUS não é uma instituição substituta do extinto INAMPS. O INAMPS acabou. O SUS não substitui. Porque o SUS não é uma instância financiadora e pagadora de serviços de saúde. O SUS não tem dinheiro. O SUS, eu disse, é uma proposta de organização de serviço, né? O que nós chamamos de tabela SUS, não sei por que surgiu isso, né? Tabela SUS, é a tabela do extinto INAMPS, tabela que já devia ter deixado de existir, né? Que ela é terrível, né? A gente sempre, eu sempre fui contra essa tabela, desde o tempo de ações integradas de saúde, eu digo que isso aí é um desrespeito, né? Pagar, repassar recursos através de atendimento. Uma consulta médica, isso, quanto que custa? Devia repassar o dinheiro diretamente, um teto, e né, o município é que vai gerenciar esse dinheiro. Então, essa tabela, essa tabela SUS, que é degradante, é uma tabela que o Ministério da Saúde continuou a usar, uma tabela do antigo INAMPS, que ele usa para repassar dinheiro. Graças a Deus, parece que agora vai acabar isso, né? Essa tabela. Nós estamos falando, o que nós estamos falando, quando se fala de sistema único, não é uma coisa vaga. O sistema único de saúde ele é legal, ele tem uma legislação básica, né? A Constituição Federal, nos artigos 196 a 200, quem lê, olha lá, que coisa, né? Muito bem colocada. Pena que os nossos políticos, né, aceitaram colocar na Constituição a criação do sistema único, com aquelas negociadas, baratas, né? Negociaram, aceitaram que se colocasse aquilo que está na Constituição, mas não definiram, conforme definiram na educação, não definiram o recurso. Então eles aceitaram, né, tudo aquilo que era proposto, mas já com essa má intenção. Nós aceitamos, mas não definindo o recurso, a coisa fica bagunçada do jeito que está mesmo, né? E quem está ganhando continua ganhando, né? Depois nós temos a lei 8.080, né? 19 de setembro, que foi onde nós começamos a organizar o sistema único. A lei 8.142, que é a lei que, o que nós estamos fazendo aqui hoje é legal, porque a lei 8.142 é que cria as conferências municipais de saúde, os conselhos municipais de saúde e o Fundo Municipal de Saúde. Depois nós temos as normas operacionais básicas, que são regulamentadoras, né, da implantação do Sistema Único de Saúde. Nós estamos implantando agora a última lá, que é a 0496, né, segundo o ministro, a partir de outubro, ele vai começar a repassar, fazer os repasses direto para os fundos municipais de saúde, não precisando mais prestar conta, né, para poder receber. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo, né? E depois nós temos esse decreto, né, é o decreto assinado pelo Itamar Franco, que dá condições do Ministério repassar o teto, né, de fundo a fundo, sem convênio, porque esse negócio de assinar convênio é terrível, né? Então nós temos que acabar com tudo que vai fazer, tem que assinar um convênio. Depois, para prestar conta desse convênio, dá um trabalho. Vamos repassar para o Fundo Municipal de Saúde, no final do ano se presta conta do Fundo Municipal de Saúde como um todo. O SUS, ele tem diretrizes básicas que nós temos que seguir. A primeira diretriz dele é a descentralização, quer dizer, o governo está descentralizando. Agora, quando se fala em descentralizar, tem que descentralizar os recursos também. O que está acontecendo é que descentraliza, né, os serviços, etc., mas não descentraliza o recurso. Então nós temos que lutar para isso, né? Quando o Estado de Minas Gerais vai começar a repassar para o Fundo Municipal de Saúde, né, mensalmente um teto? Quando isso vai acontecer? Né? Nós sabemos que o governo de Minas Gerais já resolveu
o problema da segurança, né? Está pagando bem, né? Aqueles que estão trabalhando na segurança. Da educação, nós vemos aí propaganda, ele está fazendo muita coisa para a educação, falta agora fazer alguma coisa para a saúde, né? Porque quando se fala em saúde do governo, fala-se em consórcio, né? Mas consórcio, né, está sendo organizado e o consórcio está muito em cima do curativo, né? Você está comprando aparelhos, você está para curar. Nós estamos querendo que se repasse dinheiro para a saúde preventiva, né? A saúde do dia a dia, né? A saúde que precisa de recursos de fato para poder combater a doença. Essa é a descentralização. Depois nós temos o atendimento integral e a participação comunitária que está na Constituição, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, hoje. O SUS tem também princípios, né? Princípios básicos, que é a universalidade. Meu Deus do céu, será que esse país não tem condição de cumprir isso? Né? A universalidade de atender todo mundo, né? Saúde para todos, né? Se houver um gerenciamento dos recursos, dá para fazer isso sim. Quer dizer, se a União gerenciar bem os recursos da saúde, repassando para os estados e municípios, dá para fazer essa universalização. Mas acontece que isso aí atrapalha muito, né? Aqueles que querem se lucrar com a doença, né? Isso aí atrapalha. Integralidade, quer dizer, é o indivíduo visto como um todo dentro da sociedade, né? Ele vai ser atendido na saúde, mas visto como um todo, não em partes, né? Esses dias eu levei meu pai no médico, levei o meu, você tem que levar ele no especialista atual, quer dizer, eu passei por 4 médicos, meu pai com 93 anos, né? Não é possível. Nós temos que ter uma saúde onde eu chego e sou visto, e vou ser visto como um todo, quer dizer, é o que a gente está batalhando agora, que vai ser falado aí no final, sobre o programa Saúde da Família, né? O que o programa Saúde da Família precisa? De um clínico geral. É daquele médico que vê a pessoa no seu todo, né? Não vê só a parte do olho, nariz, etc. Né? Eu acho que a saúde começa por aí. Até que pode precisar depois de especialista, mas isso é depois, não é no primeiro momento. Né? Equidade, atendimento da necessidade, né, de cada indivíduo. Meu Deus do céu, o que eu preciso na saúde, eu vou ser atendido. Né? Esse atendimento com equidade, né? É a minha necessidade que vai ser ouvida naquele primeiro momento. Né? Depois, descentralização, eu falei, racionalidade, né? É a maneira da gente ter, assim, oferecer ações de acordo com a necessidade. Não é isso? Quer dizer, Cruzilha vai ter as ações de saúde que, de acordo com a necessidade da população. Nós chegamos aqui e falamos assim, vamos colocar aqui escolhe um desses aparelhos meio doidos que eles estão fazendo hoje, que fica muito caro, né? Será que isso é necessidade para o povo de Cruzilha ter isso? Então, é muito importante essa racionalidade, ter o necessário. Para que ficar tendo coisa aí de luxo, sendo que as pessoas nem vão ter condição de pagar, e muito menos o setor público vai ter condição de pagar. Certo? Eficácia e eficiência. Meu Deus do céu, quem vai no centro de saúde vai ser atendido com eficácia e eficiência. Né? O profissional vai atendê-lo justamente resolvendo o seu problema. Né? E democracia, que todos nós sabemos que é a participação de todos. Tudo isso depende da participação de todos. A população tem que participar, gente. Nós estamos ruindo a saúde porque nós não brigamos para melhorar a saúde. Certo? A população aceita de braços cruzados tudo isso que existe aí de errado. Né? Esse desvio de recursos. Né? Vocês estão pagando o imposto pela CPMF? Para onde que saiu esse dinheiro? Dizem que estão pagando dívida lá no compacto. O que é isso, gente? Se o governo é obrigado a manter a saúde, por que agora ele vai repor esse dinheiro que ele gastou com saúde, de onde ele tirou lá de outros setores? Ué, ele tem que usar esse imposto agora para nós.
para resolver o nosso problema, não ficar pagando dívidas atrasadas. Como participar? Então, procurar conhecer o sistema único, vocês aqui de Cruzeiro, procurar conhecer o sistema municipal aqui de Cruzeiro, que é o sistema único, né? Sabendo o que é, o que propõe. Cada cidadão procurar ser esse cidadão exigente. Eu quero saber, eu quero conhecer, né? Participar de conferências de saúde. Olha bem, né? O que nós estamos fazendo aqui hoje é justamente uma participação do Sistema Único de Saúde, né? Se a nossa população estivesse consciente, sabendo, essa sala seria pequena para a participação do povo, né? Quando se fala em conferência municipal de saúde, né? Então nós temos que procurar formar o nosso povo a participar, né? Conferências municipais de saúde que visam, olha o que nós estamos fazendo aqui hoje, estudar e avaliar a situação de saúde hoje e propor diretrizes, né, para a sua solução, para a solução dos problemas encontrados. Diretrizes como solução. A conferência tem caráter consultivo, porque o que vocês vão propor aqui hoje, né, que for selecionado aqui hoje, entra com esse caráter consultivo. E o Conselho Municipal de Saúde é que vai depois trabalhar e ver, né, a aplicação de tudo aquilo dentro do seu tempo, né, adequado, assim necessário. Participar dos conselhos de saúde, né, que atuam como, de que maneira o conselho atua? Aprovando as diretrizes. Tudo aquilo que vai ser feito aqui com relação à saúde tem que ter a aprovação do conselho, porque se não tiver, não tem valor. A população não aprovou, né? Controlando a execução da política de saúde. Tudo aquilo que se faz aqui dentro, o Conselho tem que acompanhar, porque ele é que está dando esse aval para que o secretário de saúde trabalhe nessa organização do serviço. O Conselho é que vai justamente acompanhar e controlar tudo isso, fiscalizando a aplicação de recursos. O Conselho tem que saber que existe uma conta que se chama Fundo Municipal de Saúde, que todo recurso de saúde vem para essa conta e que o Conselho tem que ajudar, né, a assessorar o secretário de saúde a empregar esse dinheiro no município dentro daquilo que é necessário, né? Fiscalizar então esse Fundo Municipal de Saúde. Os conselhos têm caráter permanente e caráter deliberativo. O conselho, ele é permanente porque, na realidade, o que muda no conselho de vez em quando são os representantes da prefeitura, né? Muda a gestão administrativa e o prefeito vai indicar, mas aquelas entidades que fazem parte do conselho, geralmente as pessoas são as mesmas, ou elas mudam, né? Lá uma vez ou outra, de vez em quando muda essas pessoas. Então ele é permanente. Tem pessoas que ficam durante mais tempo no conselho, né? Deliberativo. O que delibera, aquilo vai ser cumprido pelo secretário de saúde, certo? O secretário de saúde, o gestor municipal, é o executor de tudo aquilo que o conselho, na sua reunião, delibera, né? Bem, assim nós temos o Sistema Único de Saúde organizado dentro do município. E o cidadão, ele tem que saber a quem reclamar das suas necessidades. Então eu coloquei aqui para vocês verem, nós temos muita jeito de reclamar quando as coisas não estão indo bem para o nosso lado, enquanto ao atendimento às necessidades de saúde. A quem que eu vou reclamar? Primeiro é o gestor municipal. Ele que é o comandante da saúde aqui em Cruzeiro. Então, tudo que eu notar que está errado, que pode provocar doença, ou que está provocando doença, ou que está atrapalhando a saúde da população, eu vou reclamar ao gestor municipal de saúde, né? Se depois eu vou reclamar, o gestor, por exemplo, não conseguiu resolver o problema, então eu vou ao Conselho Municipal de Saúde, né? Eu posso ir ao Conselho e ao gestor, porque o gestor com o Conselho trabalham juntos, né?
Depois eu vou ao Ministério Público. Se as coisas começam a estar aqui no Estado resolvendo, eu posso ir ao Ministério Público. E vocês sabem que agora no dia 11 de abril saiu uma resolução da Procuradoria-Geral de Justiça. Essa resolução determina que os promotores de justiça de cada comarca, eles devem acompanhar, avaliar, fiscalizar a organização e o funcionamento do Sistema Único nos municípios. Então, eles estão, inclusive, já pedindo um relatório da Secretaria de Saúde, Municipal de Saúde, sobre o funcionamento. O Fundo Municipal está funcionando devidamente. Cadê a lei? A lei está sendo cumprida. O Conselho Municipal está reunido mensalmente, reuniões ordinárias. Existe a lei está sendo cumprida. Isso é função do promotor de justiça e eles já estão trabalhando nesse sentido, porque de 6 em 6 meses eles têm que mandar um relatório para a Procuradoria-Geral do Estado. E é bom dizer que agora em outubro, de 15 a 17, está programado um encontro em Varginha com todos os secretários municipais de saúde, promotores, pessoas, dirigentes do PROCON, e essas entidades todas, para justamente estudar a organização do sistema de saúde nos municípios. Depois ele vai recorrer aos órgãos de defesa do consumidor, aos meios de comunicação. Isso é quando as coisas não acontecem, tem esses meios aí, aos meios de comunicação, às entidades de graça e aos gestores do SUS, regional, estadual e federal. O gestor regional está aqui, o doutor Malé, o estadual é o secretário de saúde, o federal é o ministro da saúde. Porque tem gente que manda a carta lá para o ministro, reclamando. Não adianta nada. O ministro pega aquele papelão e manda, aí o papel vem aqui, inclusive. Anda aí. Às vezes a gente pega lá um carnaval de processo, é um cidadão que escreveu o professor reclamando qualquer coisa. Então, aí vem para o Estado, vai para o diretoria regional, vem para cá. Por que já não fazer isso de baixo para cima? É muito melhor. A gente vai fazer as reclamações desse jeito. Bem, tomei bastante tempo de vocês, mas espero que as minhas palavras ajudem agora os presentes a serem essas pessoas que vão levar aos outros tudo isso que nós refletimos aqui hoje. O Sistema Único de Saúde, gente, é participação. Não existe Sistema Único de Saúde sem participação da comunidade. Todos nós somos responsáveis pela implantação do Sistema Único de Saúde, aqui em Brasília e no nosso estado e no nosso Brasil. Se as coisas não estão acontecendo até hoje, tudo está assim tão ruim, difícil de comandar, é culpa nossa, que não brigamos, que não cobramos, que não sabemos escolher pessoas adequadas, que de fato vão batalhar pela saúde, essa saúde como um todo. E é culpa nossa porque nós não exigimos daqueles que trabalham na saúde o que de fato eles devem ser. Quem faz opção para trabalhar na saúde, na educação, em todos os setores sociais, eles têm que ser sacerdotes, gente. Eles não podem pensar em ser profissional de saúde visando lucro. Ele tem que ser sacerdote, tem pessoa que trabalha olhando o bem do outro, ajudando o outro. O que atrapalha para nós é isso, que as pessoas às vezes fazem a opção para ser profissional de saúde visando lucro, visando ficar rico. E o setor social tem que ser respeitado, ele nunca deve enriquecer ninguém. Aí a deturpação é essa, da pessoa ficar rica fundando escolas particulares, ficar rica fundando hospitais, ficar rica comprando aparelhos caríssimos para cobrar caro das pessoas. Isso é um roubo desse direito que nós temos de ter o atendimento nosso social, educação, saúde, segurança, etc., sem a gente ficar aí gastando enormidade, gastando herança, gastando tudo. Então nós temos que lutar contra isso e cobrar isso dos nossos profissionais de educação, de saúde, para que eles não sejam
pessoas que entram nesse setor querendo ser capitalistas ricos, mas que eles sejam sacerdotes, que eles se dediquem de corpo e alma, dia e noite, para justamente ajudar a população a crescer, ajudar a pessoa a ser mais gente, ajudar a pessoa a viver uma vida no seu bem-estar físico, mental, social e espiritual. Entende? Agradecemos ao professor João pela brilhante palestra e registramos aqui, na nossa primeira Conferência Municipal de Saúde, a presença do Dr. Antônio Aureliano Sanches de Mendonça, digníssimo secretário de Estado de Obras Públicas e Transportes, que está visitando nossa cidade. Hoje temos aqui a grata satisfação de estar com a gente o secretário de Obras e Transportes, a quem já devemos a gentileza de nos ter ajudado nas duas pontes que estamos construindo, pontes dessas destruídas naquelas chuvas de dezembro de 96. Nós vamos pedir licença aqui da conferência, porque o doutor Antônio tem algumas visitas a fazer aqui, e o tempo dele é muito curtinho, o avião já saiu atrasado, e ainda tem que fazer uma palestra ainda em Varginha agora, a 1h da tarde. Prazer enorme aqui, que é o cumprimentar o prefeito, o senhor gestor da saúde aqui em Brasília, os presidentes da mesa, senhoras e senhores presentes. É um prazer imenso estar aqui em Brasília. Quero parabenizar o professor João pela bela palestra que fez aqui em Brasília nesse momento, elucidando a necessidade cada vez maior de nós, todos nós, nos unirmos para resolver o problema da saúde do país. E estou absolutamente de acordo com as suas colocações, na medida em que a sua preocupação é uma preocupação fundamentada de quem tem experiência na área. Então, nós todos, e a Prefeitura, o Estado, a Federação, devem realmente se unir com absoluta transparência para podermos procurar resolver o problema que é fundamental, os três problemas fundamentais, que são educação, saúde e segurança. E quero registrar aqui que o governador Eduardo Azevedo é um homem que tem se preocupado fundamentalmente com essas três prioridades. E quero dizer a vocês que Minas Gerais, tocante, como colocou bem o professor João, precisamos agora reordenar a nível de saúde, mas no que se refere à segurança e educação, Minas é o principal e o melhor estado do país no que se refere à educação. O governador Eduardo Azevedo tem feito a educação, é um negócio extraordinário, no sentido de dar condições, principalmente às professores primárias, a terem uma condição de vida digna e preparar melhor a nossa geração futura. Agora, no que se refere à saúde, eu, como deputado federal, agora licenciado da Câmara para ocupar a secretaria, tive a oportunidade de estudar bastante, de votar o CPMF e votar com a convicção de que o recurso destinado que nós pagamos com as transações financeiras, através dos cheques que cada um de nós fazemos, é fundamental. O governo federal, eu tive a oportunidade de falar com o presidente Fernando Henrique, que esse recurso deve ser um recurso onde a população saiba aonde está sendo investido. Tenho absoluta convicção que o governo Fernando Henrique, o ministro, são pessoas que têm seriedade, boa vontade, mas é fundamental que a população saiba para onde o recurso está sendo destinado e aonde que cada um de nós estamos sentindo a eficiência desse recurso. Então, eu quero dizer a vocês que vocês estão de parabéns. O prefeito Ouro Lígia é um homem que está fazendo um excelente trabalho, inclusive na região, um homem que tem experiência pública e que tem sentimento de sacerdócio com a coisa pública, tem dado testemunho disso, porque tem tido contato permanente com ele lá na Secretaria de Transportes e Obras, e temos procurado viabilizar uma ação conjunta entre o governo e a prefeitura, no sentido de cada vez mais esse município, que é um município histórico, que tanto tem a dar para Minas Gerais, possa, através do prefeito economista, já vem fazendo um grande trabalho, poder cada vez mais melhorar a qualidade de vida de todos aqui no município e no sul. E obrigado a essa presença estar aqui com vocês, é um prazer enorme. E quero dizer que na Secretaria de Transportes e Obras, o governo do Eduardo Azevedo, estamos lá.
Agradecemos a presença do Dr. Antônio Aureliano. Deixamos à vontade para ser fazer a nossa escolha. Muito obrigado. Queremos ainda registrar a nossa primeira conferência, a gestora de Baipendi, senhora de Norá, o gestor de Ioca, Sérgio, o diretor do hospital, José Carlinhos, de Ioca, o Paulo César, gestor de Liberdade, o prefeito de Olaria, senhor Serra, dona Vera Almeida Serra, Serviço de Controle de Avaliação de Olaria e demais representantes dos municípios aqui presentes. Continuando nossa primeira conferência, teremos o prazer agora de ouvir a palestra do Dr. José Antônio Valério, nosso digníssimo diretor regional de saúde, nosso gestor de saúde regional. Companheiros na mesa, senhores, senhoras, falar em recursos e financiamento para nós não é uma tarefa muito fácil, tendo em vista que os recursos são poucos que chegam até nós e nesse momento em que estamos para começar uma nova forma de financiamento, uma nova constitucional básica, nós vamos falar de um financiamento que vinha acontecendo até agora. Possivelmente, daqui 3, 4 meses, nós falaremos tudo diferente da forma de financiar a saúde. Para falar de financiamento, nós vamos reportar a Constituição de 88, que dá a obrigação às 3 esferas de governo a financiar a saúde. Então, quando foi promulgada a Constituição Federal, deu a obrigação ao governo federal, ao governo do estado, ao governo do município, financiar a saúde. Isso quer dizer que 1/3 do recurso viria do governo federal, outro terço do governo estadual e, finalmente, a outra fração seria do governo municipal. Hoje nós temos um financiamento da saúde nos municípios, colocando em torno de 15%, 16%, alguns municípios gastando 20%, outros 10%, enfim. A sugestão do ministro Jatene, que ele sempre colocava, é que o município deveria gastar pelo menos 10% na área da saúde, do recurso próprio do Tesouro Municipal. O governo estadual, o governo de Minas Gerais, está tentando chegar a 6% do orçamento dele para a saúde e terminar o mandato dele no ano que vem com 8%. O governo federal, nós não temos dados, mas nós sabemos que não passa de 10%. Então, para vocês terem uma ideia, na verdade, quem está bancando com uma fração maior de recursos na saúde está sendo os municípios. Isso em relação ao teto total de cada esfera de governo. Depois nós temos alguns dados aqui, eu vou mostrar para vocês, embora sejam transparências chatas, são números, muitos números, mas nós temos o financiamento do governo federal, do estadual e do município, dividido em gastos, que temos hoje uma herança muito cara de funcionários na saúde do governo federal. Nós temos espalhados no Brasil todo 227.951 servidores públicos federais na área da saúde.
do antigo INAMPS, do ex-INAMPS. E justamente esse pessoal ficou à disposição do município, sendo que muitos deles, 72 mil trabalhando no Ministério, 57 mil cedidos ao SUS, ou seja, aos municípios, sendo um total então de 129.787 servidores. Mas temos também 98 mil inativos, ou seja, os aposentados que estão recebendo recurso do SUS, recebendo da Previdência Pública, que representa então 43% de funcionários já aposentados, dos 100%. Mas o que interessa para nós, na verdade, são os números financeiros que o Ministério tem gasto na área de saúde. Nós temos orçamento do Ministério, da 97, gastos com pessoal, com juros e encargos, as despesas com ambulatórios e hospitais, sendo que o maior recurso que o Ministério gasta na área da saúde é o recurso repassado para a IACAS, os hospitais, e para os ambulatórios. Ou seja, este recurso que vem todos os meses para pagar os procedimentos executados. Nós temos um gasto de 12 bilhões 533 milhões para pagar ambulatórios e hospitais. Um gasto de 4 bilhões 555 milhões para pagar pessoal. Então o governo federal, ele está bancando essa despesa, que realmente é uma despesa alta, mas não é correspondente a 10% do Tesouro da Nação, do Tesouro Federal. Então realmente ele poderia ter gastar muito mais. No Ministério da Saúde, nós temos gastos com o Fundo Nacional de Saúde, com a Fundação Nacional, nós temos com a SEMI, gastos com Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, esses valores que estão aqui, sendo que a SEMI foi desativada por questões de corrupção, de gastos desnecessários, gastos feitos ou mal feitos, E o recurso da SEMI está sendo agora distribuído para os estados, para que os estados assumam o compromisso para gastar, para comprar medicamentos. Então, a SEMI deixou de existir como compradora nacional de medicamentos e distribuiu a parcela para cada estado, e cada estado passa então a comprar os seus medicamentos. Ou seja, Minas Gerais vai comprar para Minas Gerais, São Paulo e assim por diante. Então o gasto de 97, que é de 20 bilhões e 233 milhões, ficaram distribuídos dessa forma. A Fundação Oswaldo Cruz, com 420 milhões, a SEMI era de 628 milhões, tendo o gasto maior de 16 bilhões e 427 para os ambulatórios e as AIHs. E aqui vem as divisões, que não interessa para nós, mas na verdade o Ministério da Saúde ele vem gastando muito em cima de programas próprios, ele divide o volume de dinheiro que ele tem com assistência hospitalar, questão de medicamento, que agora foi descentralizado, erradicação, no caso do Aedes aegypti, controle de epidemias, saneamento básico, programa do leite, e aí desce essa quantidade de programas, aquisição de vacina e vacinação, o Reforçus. Reforçus foi aquele recurso de 155 milhões, que distribuíram para o Brasil todo, e Minas Gerais, o Estado de Minas Gerais, recebeu apenas 24 milhões,
e fez uma distribuição para equipar unidades de saúde e também para ampliar ou reformar outras unidades. Agora, o Reforçoso está iniciando em Minas Gerais um financiamento de 6 milhões de reais para equipar unidades de saúde do Programa Saúde da Família. É um dinheiro novo que vai ser investido no Programa Saúde da Família. O município que tiver a equipe montada, funcionando, vai receber então uma parcela desse dinheiro, desse recurso. O programa de AIDS também está gastando muito, 66 milhões, ponto 4. Tem o gasto com a vigilância sanitária, tem o controle do câncer, o projeto Nordeste, e aí vão os programas do Ministério. O Ministério da Saúde trabalha com muitos programas. Para 98, a situação tende a melhorar. Por quê? Hoje nós temos um gasto de menos de R$100 per capita habitante ano. Menos de per capita, não chega a 100 por pessoa ano. Para ter uma ideia, nos Estados Unidos eles gastam em torno de $2.000 per capita ano. Então eles gastam em torno de 20 vezes mais do que nós. E outros países também, mesmo na América do Sul, tem gasto 3, 4, 5 vezes mais do que nós na área de saúde. Mas na área de saúde, como disse o professor João, que seja na área da saúde, não na área da doença só. Também nos Estados Unidos, para lembrar, lá gastam muito, mas não tem uma saúde adequada à população. Há um enorme contingente excluído da assistência à saúde. Então, não é só a questão de dinheiro que vai resolver o problema da saúde. Então, o governo brasileiro está pensando em gastar, a nível federal, R$125 per capita para o ano que vem. O governo estadual, 38 per capita, e o município, 28, chegando a R$191 per capita ano da nossa população. Isso é praticamente o dobro do que nós estamos gastando no ano de 97. Então há essa perspectiva de aumentar recursos para 98. Com relação aos recursos, alguns são recursos próprios do país, dos impostos, e outros são recursos oriundos de financiamento externo. Financiamento do BID, no caso para o Reforços, o financiamento foi de 520 milhões. O Ex-Banco do Japão, 100 milhões, e esses recursos vêm para vários programas. Então, são recursos que o Brasil lança a mão. Então, na verdade, o recurso federal, que hoje, eu vou mostrar aqui, do CPMF, para onde está indo, como está sendo pago, né? Do CPMF, 100% dele está proposto, isso é o que está proposto, nós não temos certeza se é o que está sendo gasto, como o professor João disse. A assistência médica hospitalar está consumindo 3,378, que representa 63,5% para a área de assistência médica e hospitalar. 1,3%, que representa 21,5%, está indo para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. É o que o professor João disse. É pagando dívida atrasada que o Ministério assumiu com o dinheiro do Fundo de Apoio ao Trabalhador. Então, foi feito o empréstimo. Quando já brigou para entrar a CPMF, demorou um pouco mais, e foi endividando
para que mantivesse as contas dos hospitais em dia entre aspas, porque ficou uma parcela de 25% sem pagar no bom período. Agora ele está resgatando esse pagamento de 25%. Está pagando 25% atrasado e atualizando o pagamento de 25% da tabela nova, ou seja, a tabela mais 25%. Combate à dengue está indo 4,5%, controle de endemias 3,0%, medicamentos 3%, combate à desnutrição infantil 1,5%. Então, na verdade, o recurso da CPMF está indo mais de 1 quinto, ou seja, mais de 20% para pagar dívidas atrasadas. Então, o que realmente confirma o que o professor João disse. É um recurso novo, mas está pagando conta velha. Dos recursos federais para Minas Gerais, nós temos aqui os dados. Por exemplo, o governo paga os municípios, os prestadores, de duas formas. Uma forma através das AIHs, autorização de internação hospitalar, e a outra forma é através dos ambulatórios, do sistema de informação ambulatorial. Ou seja, dinheiro para tudo aquilo que é feito fora do hospital, que não entra nas guias de internação. Por exemplo, o dentista da unidade de saúde, o médico que dá consulta no centro de saúde. Então, nós chamamos tudo isso de ambulatório. E essa conta cai, então, no sistema de informação ambulatorial. Minas Gerais, em 1996, recebeu do governo federal e pagou aqui em Minas Gerais 405.074.257 reais para a despesa de ambulatório. A cobertura hospitalar, ou seja, as AIHs, o governo repassou 343.591.672 reais, perfazendo então um gasto de 748.665.929 com a saúde do Estado de Minas Gerais. Esse é o dinheiro do governo federal repassado a Minas Gerais pelo governo do Estado. E ele repassa. Entendendo que estamos gastando mais com ambulatório do que com internação. É um dado bom, porque há alguns anos atrás gastávamos muito mais com internação do que com ambulatório. Isso é uma inversão do modelo, saindo do hospital, passando para o ambulatório. Já é um avanço que conseguimos o modelo. Isso quer dizer que o habitante de Minas Gerais gastou, ou seja, recebeu, em forma de saúde, R$ 24,32 para ambulatório e R$ 20,62 para internação. Cada habitante, então, recebeu R$ 44,94. Esse é o recurso que o governo federal repassou a Minas Gerais. O grave disso é que apenas 8% de todo esse recurso vai para a prevenção, para os programas de prevenção. Isso é muito pouco. De um recurso de mais de 700 milhões, apenas 57.916 são investidos em prevenção. Então, nós não estamos realmente fazendo saúde, nós estamos fazendo doença, ou seja, gastando na área com tratamentos curativos e muito pouco em preventivos. Esses dados mostram que o paciente, no caso de Minas Gerais, nós estamos gastando quantidade de procedimentos evitantes. São dados por habitante ano, por habitante ano.
Sobre as AIHs, eu vi que das AIHs que mostram. Voltando aqui, algumas regionais de saúde, algumas diretorias do Estado de Minas Gerais, gastam um valor diferenciado de outras. Isso traz uma certa complicação. Por exemplo, na área de ambulatório, a média, por exemplo, de Minas Gerais é de 11 procedimentos habitantes ano. Algumas regionais já aumentam os procedimentos para 16, outras 17. E o custo também varia. Nós recebemos uma estrutura muito antiga do ex-NAMES e alguns municípios já tinham convênios antigos e esses municípios recebem mais recursos do que outros. Por exemplo, o município de Cruzília, hoje, não está recebendo, não chega a R$1 per capita por mês. Uma cidade com mais de 13 mil habitantes, como é Cruzília, tinha que receber pelo menos R$13 mil de repasse do SUS para ambulatório. No entanto, não recebe, ou seja, R$1 per capita mês. Está recebendo em torno de 75 centavos per capita mês. Alguns municípios estão recebendo R$2 per capita mês, outros estão recebendo 4. Então, nós temos que ter pelo menos um gasto per capita mês no ambulatório, dentro do financiamento do SUS, na faixa de pelo menos R$1. Isso quer dizer que o setor público, inclusive, não veio crescendo adequadamente em quantidade de profissionais e em termos de produção. Isso leva o município a ficar prejudicado em relação a outro município que organizou mais em termos de contratação de pessoal, colocar procedimentos à disposição da população. Outro dado também que chama a atenção nossa aqui é o gasto médio de cada AIH. O gasto médio de cada AIH em Minas Gerais é de R$249, ou seja, uma pessoa é internada em um hospital para tratar de uma determinada patologia. Em média, das internações todas que fazemos no estado de Minas Gerais, estamos gastando R$249,85. Algumas regionais de saúde, como a região central, Belo Horizonte, o valor médio já aumenta para R$333 a cada internação. Uberlândia, 305, Uberaba, 296. E assim vai. Alguns municípios com as AIHs mais caras e outros mais baratos. Por exemplo, o município de Alfenas tem uma AIH alta, R$372. Isso para dar uma ideia a vocês, que cada internação gasta um recurso grande do SUS. Se o município economizar a internação, este recurso poderia ser gasto em outras áreas da saúde do município. Então, como eu disse para vocês no início, a partir da aplicação da norma operacional básica que nós vamos implantar em Minas Gerais, o recurso deixa de ser pago através de internações da AIHs e ele vai direto para o fundo municipal. Porque a forma de pagamento com internação fica muito difícil para ter o controle do gestor com relação a esse dinheiro. Se o município economiza aqui de internação e devolve para o Ministério, ele não tem nenhuma recompensa por estar economizando guia de internação. Por exemplo, o município de Minas Gerais tem 400 internações por mês. Ele interna 380, 350 e devolve outros. As que ele devolve se perde, não transforma em dinheiro. Então, com a NOP agora, fica fácil
se economizou, o dinheiro é revertido para o próprio município. E isso nos ajuda a buscar um sistema de saúde preventivo. Com relação ao que nós gastamos mais na área de ambulatório, nós temos vários procedimentos do SUS que são executados nos municípios e o SUS repassa esse recurso através daquela prestação de contas que o município faz. Onde nós gastamos mais recursos hoje é no item consulta médica. Nós temos uma quantidade muito grande de consulta executada no ano de 96, foram feitas mais de 35 milhões de consultas pelo SUS em Minas Gerais. Nós temos em Minas Gerais uma população de pouco mais de 16 milhões, então estamos gastando em torno de 2 consultas habitante ano. O segundo item que consome recursos também vem os atendimentos básicos. Uma quantidade de 82 milhões a um custo de 57 milhões. Então vem os procedimentos. A odontologia está gastando 46 milhões 892. Vem ali medicina nuclear, ultrassonografia, outros exames. E tem um gasto que salta também aos olhos dos planejadores, que é o gasto com hemodiálise. Nós gastamos com hemodiálise em Minas Gerais 40 milhões e 82 mil para um número de pacientes muito pequeno, porque é um procedimento de alto custo. Também nós gastamos muito na área de quimioterapia e radioterapia. São procedimentos de alto custo que fazem com que as contas aumentam muito e deixamos de investir na base. Apenas o Hospital do Câncer de Varginha consome só de quimioterapia e radioterapia 180 mil reais, em detrimento de outros procedimentos que nós poderíamos fazer, como atendimento básico, vacinação, consultas médicas, procedimentos coletivos em odontologia. Então nós temos uma conta muito alta desse alto custo. E temos também, no caso da Regional de Varginha, um gasto muito grande com a hemodiálise. O nosso teto regional é de R$1.500.000 reais. Só na oncologia gastamos quase R$200 mil. Na hemodiálise gastamos também, são 4 serviços, gastamos mais de 200 mil. Ou seja, mais de 400 mil em alto custo com câncer e hemodiálise. Então nós estamos consumindo nosso recurso muito na área curativa e numa área que o resultado não é muito bom. No caso da hemodiálise, o paciente vai ficar tratando durante 10 anos. Depois ele vai ao óbito. Ele custa R$1.100 por mês para o gestor de saúde, só no pagamento ambulatorial, fora o transporte. No câncer é a mesma coisa, outro gasto muito alto. Então nós temos que inverter esse modelo de saúde que nós temos, tentar controlar mais, controlar os hipertensos, implantar o programa de saúde da família, que vai ser dito aqui hoje, que é um programa que tenta reverter esse modelo, mudar esse modelo. Então nós temos aí uma demonstração de que, embora a assistência não seja muito boa, todo mundo reclama, né? Que falta, que as pessoas não atendem bem, que paga pouco, mas vocês viram que os números não são desprezíveis. São números que mostram uma realidade de gasto que, embora não suficiente, certamente não é correspondente ao atendimento de qualidade péssima que nós já temos para dar à população. Embora o dinheiro não é muito, mas o benefício não é grande.
Eu acho que poderíamos fazer mais para a nossa população com esses recursos, embora não sejam muitos. Eu acho que ainda tem desperdício. Como diz o ministro, se aumentar o recurso em 3 vezes, 4 vezes, não vai refletir muito lá na conta do serviço. Então nós temos aí um financiamento que deve ser melhorado para o ano que vem. No caso da nossa regional, é uma regional grande, de 746.403 habitantes. Nós temos um número grande de procedimentos. Estamos gastando por ano, no caso de Varginha, R$22 habitante ano em ambulatório. Isso quer dizer que estamos gastando quase R$2 habitante ano. No caso de Brusília, não estamos gastando nem R$12 habitante ano. Isso quer dizer que tem município que está gastando 4, município que está gastando 3, e o município aqui não chegou a 1. Por que justifica essa questão do financiamento? Explicar isso para vocês no conselho, aqui na conferência, e a toda a população. Até R$1 per capita é para a parte básica do atendimento. De R$1 para cima, fica para os procedimentos de média complexidade. São os exames especializados, são outros procedimentos, por exemplo, na área de odontologia, e alto custo. O município de Varginha recebe em torno de R$4 habitante mês. Quer dizer que lá, além de receber o que tem direito de R$1 habitante mês, está recebendo as referências que vão daqui. Mas certamente está indo mais recursos para lá do que está ficando aqui. Então, com a norma operacional básica, que nós vamos trabalhar a partir de agosto agora, todos os municípios, aqui nós temos gestores de outros municípios, fiquem atentos com a questão do teto orçamentário. Nós temos que brigar para melhorar o teto orçamentário, o recurso da saúde, para que um município não fique levando vantagem em detrimento a outro município. Nós temos aí, hoje até uma briga por teto, porque é uma questão que, se o município não reclama, ele perde o teto dele, vai para outro município e a situação fica tranquila, fica silenciosa, e a população sendo prejudicada. Então, o que nós estamos pensando na regional, uma aula da bipartite regional, se puder, São Lourenço, é o diretor regional do Conselho e secretário também de Minas Gerais, nós vamos fazer o seguinte: pegar o teto da regional inteirinho, 1,5 milhão, dividir pelo número de habitantes da regional toda e colocar o per capita de todos os habitantes dos municípios. Daí para frente, vamos fazer uma programação ascendente, uma programação pactuada, para que o município passe o dinheiro dele para o serviço que ele tem. E se ele não tem o serviço, ele passa para o município vizinho, que ele vai contar com o serviço lá existente. Porque do jeito que está hoje a distribuição de tetos financeiros, o município pegou o dinheiro e não atende o vizinho. Essa é uma questão que ficou difícil para nós trabalharmos. E a questão das AIHs, mesma coisa, porque a AIH é um elemento mais fácil de trabalhar. São quantidades. O doente foi, leva a AIH, resolveu o problema inteiro, Agora, com a NOB, nem vai mais a AIH, vai o dinheiro da AIH para o fundo municipal. Então, o gestor de posse do dinheiro vai pactuar com o prestador de referência e garantir a internação. Porque hoje nós estamos vivendo uma situação difícil de conseguir vagas. É quase que sai pedido uma peregrinação
para arrumar uma vaga. Ontem, São Lourenço queria devolver um paciente que vai pedir e tomou conta o dia todo sobre a questão, estava conversando com a gestora, que ninguém quer o paciente. Ficou difícil agora. Por que isso? Porque a IH às vezes não cobra o gasto do paciente. Então nós temos que começar a aprender a trabalhar com essa questão do dinheiro. O professor João disse uma coisa muito certa. Não é a tabela do SUS que vai direcionar mais o SUS. São os recursos do SUS, através das 3 esferas de governo, de forma particular, conversada, para que o doente não seja feito ping-pong, bolinha de ping-pong, fica bate aqui, bate lá, e ninguém está querendo doente mais. E com a norma operacional básica, para nós terminarmos, o teto financeiro, que é esse teto que eu disse para vocês, que veio para a saúde, hoje nós trabalhamos com menos de R$100 per capita, e vamos chegar no ano que vem a quase 200, isso é proposta do governo federal. Se isso chegar, vai melhorar, porque do teto financeiro global, nós vamos trabalhar em 3 frentes de ação: teto financeiro operatorial da assistência, teto financeiro para a vigilância sanitária e o teto financeiro para o controle das endemias, ou seja, para o trabalho dentro da epidemiologia. Então, todos os municípios têm que trabalhar a organização da assistência, a organização da vigilância sanitária e a organização do controle da vigilância epidemiológica. Então, dentro da leitura dos parâmetros de organização, que depois nós teremos com qualidade de serviço, com melhoria, ou seja, um exemplo, o índice de cobertura vacinal é um bom índice para saber se o serviço está funcionando bem. Isso tudo começa a demonstrar a melhoria do serviço municipal. Então, a questão do teto, ela é complexa. Na verdade, às vezes os recursos não são bem aplicados, começa o erro lá de cima. O governo de Minas não tem gasto, nós sabemos que ele não chega aos 10% que se preconiza para a área de saúde. O governo federal a mesma coisa, e o município é que está assumindo praticamente o maior problema, né? Descentralizou o problema, descentralizou a gestão, mas não descentralizou o recurso. Isso, então, para nós tem dificuldade. Nós temos também que organizar, aqui na região já está organizando, as bipartites micro-regionais. São comissões gestoras da saúde. Nós temos uma comissão tripartite nacional, nós temos uma comissão estadual e temos a bipartite regional. Mas a mais importante dessas comissões são as comissões micro-regionais. Inclusive, eu faço parte da região do consórcio de Caxambu. Já criaram aqui, né, já criaram a bipartite micro-regional, e é essa bipartite micro-regional que vai trabalhar os tetos orçamentários, porque não deve ser deixado mais que o segundo escalão, o primeiro escalão lá cima, comece a gerenciar o dinheiro de vocês. Eu acho que todos os municípios já estão amadurecidos para gerenciar os recursos, para não ficar mais dependendo de boa vontade na hora de fazer a distribuição. Eu acho que é a forma mais democrática, mais correta de distribuir recursos, para não ficarmos dependendo do teto do município vizinho, onde nós queremos que ele atenda o paciente e não atende. E fica essa briga, já que estamos brigando, né? Temos sem terra, temos sem casa, temos sem banco, né? Temos sem tanta coisa. Nós também vamos brigar para o nosso teto financeiro, porque é dele que vai surgir a possibilidade de organizar o nosso serviço. Se não tivermos dinheiro, também nós não temos que gerenciar.
e com a NOB que nós vamos implantar, o dinheiro deixa de passar pelas prestações de contas, aqueles PPAs que vocês mandam, aquelas prestações que são cruzadas, e passa então o fundo municipal a pagar as faturas. E aí a tabela fica a critério do município, porque ele vai pactuar com o prestador de serviço, melhora a tabela, ele pode pagar o preço mais conveniente para aquela região, e acaba essa confusão de anestesista não atender, porque a tabela eles entraram em greve, nós não temos hoje anestesista. Consegue cirurgião, tem que pagar o anestesista por fora. São situações complicadas que dificultam o atendimento, e a população não aguenta mais esse tipo de questão, de problemas que nós estamos enfrentando. Então, eu tenho a falar para vocês, mas agradecer muito pela oportunidade que o professor Zé nos deu de participar da conferência, encontrar pessoas amigas, o Dr. Julinho, um batalhador da área de saúde, que tem colaborado muito, o Hospital de Europa, que está aí na ponta, né, atendendo muito, fazendo um trabalho maravilhoso, os outros hospitais aqui da região, e nós colocamos à disposição a nossa diretoria regional e fazer o que for possível e brigar, e mostrar para vocês as injustiças. Fiz questão de falar que, inclusive, hoje ainda está injustiçado. Vamos reparar isso. Nossos agradecimentos, doutor Valério, pela palestra tão esclarecedora, e aproveitar desde o doutor Valério, que deu uma frase na Carta de Buenos Aires, do 7º Congresso Latino-Americano de Medicina Social, em relação a essas discrepâncias de tetos, em relação ao que se gasta no Brasil com saúde e o que se gasta na América. O que nós temos que falar é o seguinte: a saúde do nosso povo e a motivação que nos tem levado à luta por ela devem dar-nos força para seguir lutando contra tantas arbitrariedades. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores, a Prefeitura Municipal de Brasília, a Cooperativa Médica de Brasília, ao Banco do Brasil e ao Banco Real. A terceira palestra, amanhã, primeira Conferência Municipal de Saúde, temos a grata satisfação de ouvir o Dr. Maurílio Ferreira Maciel, que vai nos explanar sobre a situação atual do Hospital Dr. Franco Figueira e as perspectivas para o futuro. Nós temos que voltar ao passado. O hospital foi construído por alguns fazendeiros dessa cidade com finalidade política. Fez-se um hospital e o hospital era bem pequeno e não tinha meios de pôr em funcionamento. Veio para cá, trazido por esses fazendeiros, o Dr. José Orives Pereira para abrir o hospital. E como condição primeira, ele só falou que trabalharia se todos os médicos da cidade trabalhassem. Quis a providência de Deus trazer essas freiras notáveis, irmãs que se dedicam exclusivamente para o tratamento do doente. E o início do hospital, em 1975, se não me engano, como de toda criança, foi quase de luxo. Ele não tinha dinheiro, mas a população socorreu no hospital e doações grandes, leilões de gado. E o hospital começou a trabalhar bem. E
a primeira cirurgia aqui feita ao mestre aqui que fez com o príncipe Barra. Eu era estudante ainda. O hospital prosperou, cresceu. A diretora do hospital, irmã Cecília, era uma grande idealista. Meu pai era um sonhador. E esse sonho foi se tornando realidade. E nós vamos mostrar algumas estatísticas que esse hospital tem prestado. Até hoje, já clinicamente, já foram, até dezembro do ano passado, já foram atendidos cerca de 30 internadas, 33 mil pessoas. 14 mil foram operados. Na clínica obstétrica, partos, 22 mil partos, um total de internação de mais de 70 mil doentes. E no ambulatório, no pronto-socorro, já foram atendidos mais de 120 mil doentes. Se o hospital cresceu, uma maternidade moderna foi erigida com o esforço da comunidade, e o hospital passou por uma fase áurea na sua maturidade, há 2, 3 anos atrás, o hospital começou a adoecer. Adoecer por falta de dinheiro. Teve que descontar um pouco do Dr. João, do professor João, porque sem dinheiro não se faz nada hoje. E a medicina, para ser bem feita, ela é cara. E o nosso atendimento aqui de doentes particulares ou de doentes de SUS é o mesmo. Porque não se pode fazer separação nenhuma, porque o indivíduo é pobre, é preto e branco, é gordo e magro. Os doentes de SUS no hospital, no Dr. Tranqueira, eles são internados também em apartamento. E isso criou um problema muito sério para o hospital. Por causa do bom atendimento, a clínica particular foi diminuindo barbariamente. E hoje eu queria lhes mostrar a estatística do ano passado. Nós tivemos somente 12% de doentes internados particulares, 11% de doentes internados por convênio e 76,64% de doentes internados pelo SUS. E a malfadada tabela do SUS, eu queria lhes mostrar aqui, para vocês terem uma ideia, que uma diária hospitalar, o hospital recebe R$ 2,05 e uma consulta médica fica em R$ 2,04. Nós chegamos a um absurdo que o doente é internado pelo SUS e o hospital perde dinheiro. E eu vou lhes dar aqui, isso aqui foi tirado uma média, né? Por exemplo, uma operação de vesícula, o custo hospitalar dela seria R$ 368. O hospital recebe R$ 192. Ele perde R$ 175 em média. Um doente internado de sepsemia, o hospital perde R$ 368. Num parto natural, parto normal, o SUS paga R$ 54 para o hospital e um gasto hospitalar de R$ 95. Então, minha gente, nós estamos chegando num ponto que o hospital estava realmente doente. Doente porque não tinha verbas, doente porque
porque não poderia dar assistência ao doente. Foi quando as irmãs criaram um plano de saúde. É um modesto plano de saúde, é um carnêzinho de contribuição ao hospital. E graças a esse carnê, ele está funcionando como se fosse um sono, como se fosse uma hidratação no desidratado. O hospital começou a melhorar novamente. E hoje, no mês, um ano, 4 meses após o início desse plano, o hospital já pôde comprar novos aparelhos. Quem lê o jornalzinho do hospital que está aqui conosco, vê que o hospital já modernizou, já se pintou de novo, melhorando a sua higiene. Graças a Deus, nós temos um índice de infecção hospitalar 0. Agora, isso custa dinheiro, isso custa trabalho, não é só de sacerdócio, o que os médicos, as enfermeiras, as irmãs realmente são sacerdotisas. Elas trabalham visando o céu, mas o enfermeiro, o médico, ele tem que ganhar também. Graças a Deus, aquele sonho que meu pai teve, ele tornou-se realidade. Porque o sonho sem realidade, ele não tem valor nenhum. Nós vivemos a realidade, mas para a gente aguentar o tempo da vida, é muito tempo necessário, é preciso sonhar. O futuro, gente, ele acontece quando a gente toma uma decisão, boa ou má, certa ou errada. A decisão antecipa o que vai acontecer. O importante, já dizia Charles Chaplin, não é chegar, o importante é ir. E nós estamos indo, nós estamos caminhando, e com a ajuda de Deus e de Santa Maria. E com essas boas notícias que nós vamos melhorar para o ano. E a união da população, nós poderemos ter, aqui inclusive, como já tivemos no passado, o melhor hospital da região. O Guimarães Rosa, ele tem uma frase muito interessante. Em Minas, chegar logo já é tarde. É preciso antecipar. Nós temos que antecipar logo as nossas decisões para nós podermos revisitar a população dessa cidade, aos nossos parentes, aos nossos amigos, uma saúde plena, uma saúde boa, uma saúde eficaz. Muito obrigado. Agradecemos ao Dr. Maurinho pela explanação e queremos deixar claro que esse sonho que o Dr. José tinha antigamente, Dr. Maurinho, e continua vivo. Uma vida realmente digna de prosídio. Para isso, nós já estamos dando início à Fundação Municipal de Saúde de nossa cidade. Uma fundação que quer uma independência de todas as partes políticas para que se faça saúde com mais seriedade. Com saúde, com financiamento próprio e digno, para que o nosso hospital não seja prejudicado, para que o nosso povo tenha realmente saúde e não só fiquemos tratando de doenças. Não é esse o nosso objetivo. Tenha certeza que de onde estiver o José, o sonho dele está vivo. Terminamos aqui agora, amanhã, a conferência. Às 2 horas estaremos de volta com mais palestras. Antes de terminar, eu queria deixar aberto ao público alguma questão, alguma colocação.
Combinemos continuar a partir das 2 horas. Se alguém quiser fazer mais uma colocação, vamos deixar para o próximo turno. Eu quero convidar, em nome da Secretaria de Saúde e da Prefeitura Municipal, com o patrocínio da Cooperativa Médica de Brasília, convidar todos os presentes para um almoço que será realizado na Fazenda São Sebastião. O pessoal de fora, quem não conhece, chegando ali à cidade, na cooperativa, hoje camponesa, à direita, todos convidados a fazer uma boquinha. Obrigado. Meu tempo, de vermelho, Você já falou? Acabava um, tinha que fazer outro, né? Fazer outro. Tá igualzinho é pó de chão, toda hora fazia outro pior. De vermelho nada? Porcina. Vamos falar dos jogos. O Amarelão vai ser campeão agora. Faz 9 anos. 9 anos. 9 anos. 88? 7 faz 13. 76. 84. 84. Sabe como é que chama a taça? É. Tá ligado? Ah, não. Era? É mesmo. Você foi campeão sério, foi? 84? Aquele que coloca com os Pesado, Mas tá com tudo, viu? tem uma coisa. Tá no time lá mesmo? Com time bom. Você tem, quando é o Paulo Zé, o Ronaldinho muito amigo aqui. Quem? O Paulo Zé. Ano passado. Mas esse ano não deu sequência. Ele é bom de bola, né, velho? Não registraram ali não chegou a registrar, então não deu sequência. Então, vai fazer? Funcionou muito bem, né? Você quer tomar o Ricardo? Ele vai falar muito, mas é que a gente ficava ali com essa pode ir lá, os meninos estão lá, Não pode mexer em nada. Disso. Você disse que é só olhar. Mas daqui a pouco. Pode ir lá, não tava nem com o Isso aqui é a avó dela. Mas as menininhas já foram embora, não estão lá, tive problema no coração, não tive força, só as duas meninas, né? Mas ele só é criança, ele não só criança, só escola. Eu já tinha feito essa brincadeira com o Boris Carlos. Vocês visitaram lá O Boris Carlos. antes de 11 da noite? Murilo Ringer. Ele deu uma entrevista e quando ele acabou, o Boris casou. Uma bela entrevista, apesar de ser 18 anos. Mas, cara, tem um que eu quero Eu fiz jornal médico, sobre isso. Disse, naturalmente, o seu Boris Casoy, na hora, teve uma dessas fugas de memória, desceu no inconsciente prevalente, esqueceu a imagem do ministro e viu a do Arafat. Ficou pé da vida. não vi que era... Foi boa essa, foi? Ficou Escuta da vida. Aí ela... Lá uma 10ª vez, você tinha me logo aí pra ver. Pessoal, vamos. A minha avó dizia que Por favor. Cada um pra si, Deus pra si. Aquelas pessoas mesmo.